Aqui é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, dá só uma olhadinha no que um jornalista de esquerda falou sobre o evento do presidente Jair Bolsonaro, que selou a sua candidatura para a reeleição. A oficialização de uma candidatura à presidência da República costuma ser uma festa da democracia, né? Mas Jair Bolsonaro conseguiu subverter a tradição usando o evento de oficialização de sua tentativa à reeleição neste domingo para convocar as micaretas golpistas que ele programa para o 7 de setembro. Leonardo Sakamoto, militante de esquerda travestido de jornalista, afirma que as imagens que nós estamos vendo aí na tela de São Paulo e Brasília, por exemplo, do último dia 7 de setembro, referem-se a micaretas golpistas. Ou seja, para ele, ir às ruas vestir as cores do Brasil de forma espontânea, sem pão com mortadela ou ônibus para bancar a ida, é, na verdade, um ato antidemocrático. Antidemocrático para este jornalista ir para as ruas defender Deus, pátria, família e liberdade. Bom, talvez para este jornalista democrático deve ter sido esta foto que nós estamos vendo aí na tela. Lula e Dilma Rousseff ao lado de ditadores da América Latina, como Nicolás Maduro, Chávez, Fidel Castro e toda a turminha do bem. Vai, vamos continuar que tá demais o surto desse cara. Falando para uma versão anabolizada do seu cercadinho de fãs da porta do Palácio da Alvorada, né? Ou seja, milhares de bolsonaristas que foram ao Maracanãzinho, a quem chamou de nosso exército, que não admite fraudes, né, nas urnas. Ué, acredito que eu e você também não admitimos fraudes nas urnas. Ninguém aqui deseja uma fraude eleitoral no sistema brasileiro. O que Bolsonaro falou foi o óbvio. Bolsonaro atacou o Poder Judiciário sob os gritos de Supremo é o povo. Ué, e Supremo deveria ser quem? Quem? A classe política brasileira? Os empresários, como na época dos governos de Lula e Dilma Rousseff? Não, Leonardo Sakamoto. O Supremo efetivamente é o povo brasileiro. Isso, inclusive, é algo constitucional. Olha, vale lembrar que um dos seus soldados desse exército Se liga só no que esse cara vai falar. invadiu a festa de aniversário com imagens de Lula, de um tesoureiro petista em Foz do Iguaçu, no Paraná, e uma ativa na frente de todo mundo. Mais uma vez, Leonardo Sakamoto alimenta a narrativa de que Bolsonaro seria o grande incentivador desse tipo de tragédia. A grande verdade é que o presidente Bolsonaro, conforme você vê aí, ligou para as pessoas envolvidas nessa tragédia e se solidarizou e ofereceu toda a ajuda possível que o Ministério dos Direitos Humanos possa oferecer. Inclusive, em notícia divulgada pelo próprio site UOL, qual você trabalha, a Polícia Civil do Estado do Paraná concluiu um inquérito dizendo que não existiu qualquer motivação política. Mas se você quiser dar uma opinião concreta sobre isso e tantos outros assuntos, saiba que você pode estudar por muitos e muitos anos e quem sabe conseguir entrar para um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é adentrar na Polícia Civil do Estado do Paraná. Dessa forma, você terá competência suficiente para poder ajudar a esclarecer os fatos. Até porque, até o momento, enquanto jornalista, você está fazendo justamente o contrário. Declaração de Bolsonaro, aspas, convoco todos vocês agora para que todo mundo no dia 7 de setembro vá às ruas pela última vez, vamos às ruas pela última vez. Esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo, têm que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Para começo de conversa, o Legislativo é que faz as leis, né, não o Executivo. Precisa falar isso também para o Supremo Tribunal Federal, que ultimamente tem tentado legislar, ocupando o papel do próprio legislativo. Parece que em relação a isso, você, Leonardo Sakamoto, parece não ver, né? E esses poucos surdos de capa preta que ele diz são os ministros do Supremo Tribunal Federal, eleitos pelo presidente como inimigos da nação por dificultarem que ele e seus sócios do Centrão no Congresso Nacional atropelem as leis para reconstruir o Brasil à sua imagem e semelhança. Para Bolsonaro, jogar dentro das 4 linhas da Constituição é dizer amém para um presidente que sistematicamente acusa as eleições de serem manipuladas, usa a cúpula das Forças Armadas e seu processo de minar a credibilidade das urnas eletrônicas e constrói diariamente uma justificativa para não reconhecer o resultado das urnas e tentar assim um golpe de Estado. Leonardo Sakamoto, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Na sua opinião, partidos como PT, PSOL e PCdoB, em meados de 2012, 2013, teriam também atentado contra a democracia a partir do momento que derrubaram, quase que de maneira unânime, na Câmara dos Deputados, o veto presidencial de Dilma Rousseff em relação ao voto impresso? Com vocês, a declaração de uma deputada de esquerda na época.
Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente. Viram só? Bom, de acordo com os tempos que vivemos atualmente, só quero deixar um recado muito importante. Não estou questionando nenhum sistema eleitoral, apenas mostrando fatos. Bom, vamos continuar. Olha, essa convocação soma-se a outras que vêm sendo feitas por seu grupo político a fim de sequestrar as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O objetivo é transformá-las não apenas em eventos de apoio à sua candidatura, mas também de ataque às instituições, à imprensa e a adversários políticos. No 7 de setembro do ano passado, de 2021, Jair dedicou seus discursos a alimentar a ideia de que o STF quer criar uma ditadura no país porque impede o bolsonarismo de ter liberdade absoluta, seja para atacar o sistema eleitoral ou propagar notícias falsas. Ele prometeu deixar de obedecer ordens judiciais naquela ocasião. Uma parte da sociedade e das instituições estão realmente preocupadas com o 7 de setembro e a possibilidade de violência desencadeada pelos discursos do presidente se transformando em violência. Deveriam ficar preocupadas mesmo, porque notas de repúdio não vão manter as paredes do STF e do TSE, bem como as sedes de partidos políticos e prédios de jornais e TVs de pé diante de turbas enfurecidas. E o caos gerado pode sim incentivar sugestões golpistas, como o adiamento das eleições, que é tudo que Bolsonaro gostaria neste momento. Olha só essas variadas notícias dos últimos anos, aonde black blocs, manifestantes de esquerda em defesa ao ex-presidiário Lula já saíram às ruas para poder supostamente defender a democracia, depredando o patrimônio público e privado. E a esquerda já vem há muito tempo realizando não somente discursos, mas também atitudes antidemocráticas, como é o caso da mais recente depredação de uma indústria química aqui em São Paulo. Líderes de movimentos terroristas, como é o caso de MST, MTST, depredaram patrimônio privado em repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Essa mesma turminha que também lá em Brasília, viu, o senhor Leonardo Sakamoto, entrou e devastou uma empresa ligada a produtores de soja. Também não me recordo de você e sua turma se manifestando de maneira repudiosa, com a mesma energia que você fez em relação ao presidente Jair Bolsonaro, quando jornalistas, colegas nossos de trabalho foram presos, perseguidos e uns, inclusive, não sabemos ainda o paradeiro lá na Venezuela, quando também, assim como em Cuba, tentaram cobrir manifestações de oposição a Nicolás Maduro. Enfim, a hipocrisia da turma que tenta se colocar como grande bastião da moralidade, da defesa da democracia, a mesma que se calou diante da Bebel Gilberto, filha do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, que protagonizou essa cena que você está vendo aqui do lado da minha tela, pisando na bandeira do Brasil, o maior símbolo que um país pode ter. Bom, parece que para alguns jornalistas atitudes como essas são todas democráticas. Quem discordar é antidemocrático. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.